lembro que eu pedia muito a Deus uma resposta. Lembro muito que eu pedia muito a Deus uma resposta. Eu não quero um carro, eu não quero um apartamento, eu só quero uma resposta. Se o que eu tô me sacrificando aqui vai ter tem propósito ou não tem. Porque senão eu preciso virar essa página. Não aguento mais viver com a dúvida, com a angústia. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast, onde a gente quer levar um pouco da bondade e da misericórdia de Deus para a sua vida. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora, tô aqui com meu marido Alan. Oi, pessoal, de volta. Lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a gente tá aqui hoje para mais um dia de um bate-papo para trazer esperança para vocês e para todos que têm nos acompanhado. Hoje em dia não é nem um bate-papo, né? Hoje, na verdade, é assim, a gente vai dar o papo. É diferente, é outro contexto, hein, gente? Não é isso, Débora? É isso aí, porque nós temos um convidado muito especial, muito aguardado aqui no podcast. Seja bem-vindo, Caio Vegatti. Obrigado, gente. Muito feliz de estar aqui. Agradecer o Alan, prazer estar te conhecendo aqui também, Débora. E vamos aí, vamos trocar essa ideia. Vamos dar o papo reto pra rapaziada. É isso aí. Muito legal, cara. A gente ficou nessa, né? A gente falou assim, pô, muita gente pedindo, chama o Caio e tal, né? Ou até onde ele vai. Enfim, sucesso lá na plataforma do Univer. A gente ficou, assim, enfim, muito feliz de te convidar e feliz de você estar aqui com a gente, cara. Queria saber já de cara, Caio antes e Caio depois do Michael. E aí, cara, mudou muita coisa? Cara, eu acho que, assim, foi um trabalho que realmente mudou, assim, a minha perspectiva, assim, sobre muitas coisas, né? Desde espiritualmente falando, né, até profissionalmente falando. Com certeza o Michael foi um personagem que foi o maior desafio que eu tive até agora na minha carreira. Foi um trabalho que a gente gravou aí intensamente. Foram 3 meses e meio de gravação, com 1 mês ali de preparação, né? Várias camadas. O Michael é um personagem muito rico, que eu acho que qualquer ator, assim, busca isso, né, profissionalmente. A gente ir mergulhando, né, desde a raiva até a vulnerabilidade, e com um propósito final ali, né, que, né, as pessoas que assistiram viram, né, uma conexão ali com Deus, uma redenção, um pedido de perdão, né, e bom, a gente estava trocando uma ideia aqui antes de começar, né, eu tenho princípios cristãos assim na minha vida, na minha família, carrego junto comigo, mas que trouxe uma reconexão com Deus que eu acho que foi muito importante assim e me tocou bastante. Que legal, cara. Que legal, né? Eu acho que antes da gente começar a falar até onde ele vai, vamos perguntar de onde ele veio. O programa hoje tá cheio de trocadilhos, né? Hoje a gente veio preparado. Que Conta pra gente aí como foi essa sua trajetória. Você chegou a comentar aqui com a gente que não queria ser ator e eu fiquei interessada em saber como é que foi isso pra você, como que isso se desenrolou. Assim, eu nunca busquei ser ator, assim, né? Eu venho de uma família muito tradicional, assim, digamos assim, conservadora no quesito profissões, né? Engenheiros, advogados, médicos, dentistas, né? E desde pequeno essas eram as referências que eu tinha, assim, na minha vida. Então, assim, eu sempre fui um garoto muito criativo e que me empolgava com muitas coisas. Mas eu nunca pensei que isso pudesse ser usado de alguma forma canalizada para arte. Porque, assim, se eu pegar, assim, lembrando do meu passado, a única conexão com a arte que eu tinha dentro da minha família era que a minha avó, ela toca piano e a minha mãe também. Só. Né? Então, chegou ali na época do vestibular, eu tinha que escolher uma profissão. Eu sempre fui muito rápido, assim, acho que eu vim do improviso. A minha mente, assim, ela funciona de uma maneira rápida, assim, e eu preferia estudar, às vezes, uma coisa de exatas que eu resolvia do que alguma coisa de, sei lá, história, assim. Então, eu fui, assim, pra engenharia. E acabei entrando na faculdade de engenharia. E só que eu acho que eu perdi um pouco daquele brilho que eu tinha no colégio. No colégio eu sempre fui o garoto que
fazia os outros rirem. Você tava lá atrás, né, cara? Sentava lá atrás. Eu tava lá atrás. Mas engraçado, eu sempre fui amigo de todo mundo, até do garoto lá da frente que tava jogando Pokémon. Eu sentava ali porque eu sou meio nerd, eu ficava ali trocando ideia e depois ia pra bagunça. Então eu tinha essa coisa da comunicação, ser comunicativo. Os professores me adoravam, mas também às vezes falavam assim, Caio, não dá, hoje tu tá demais, sai. Professor, não sei o que, não, hoje tu tá demais, irmãozinho. Eu saí, então assim. E aí, quando eu entrei na faculdade, assim, eu acho que eu perdi um pouco isso, sabe? Mas eu tentei acreditar que era isso, que essa era a vida adulta ali, né? Era o começo da vida adulta. E eu acho que é um pouco também, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade, mas eu ficava buscando, assim, no dia a dia alguma identificação, né? Eu falava assim, como é que eu vou ser um profissional se tá faltando um pouco daquela magia? E os meus amigos sempre falaram pra mim, sempre. Cara, tu tem que fazer comunicação, tu tem que fazer teatro, tu tem que ser o quê? E aí teve um dia que eu fiquei com isso na cabeça, e eu falei com meu pai, assim, crente que meu pai ia me repreender, assim, palhaçada. E ele virou pra mim, meu pai é muito assim, paga pra ver, pô. Vai lá e paga pra ver. Eu falei, é mesmo? Ué, tá me contando aí as suas coisas aí, as tuas artimanhas, assim, eu vejo tu lá em casa com teu irmão, então paga pra ver. Eu fui, né, fui na primeira referência que eu tinha, um curso aqui na Barra da Tijuca. E aí, chegando lá, a galera toda, né? Eu via que o pessoal todo tava muito engajado com aquilo, né? De nervoso e tal. E eu tava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Essa galera quer isso muito. Essa galera quer muito ser ator e atriz. E eu não sei como é que é isso, né? Eu não tenho essa referência na minha vida, assim. E aí, tinha umas dinâmicas lá, né? Passei o dia todo lá. E enfim, no final a gente se apresentava lá pro pessoal e você podia fazer um monólogo, ou você podia dançar, ou você podia cantar, você podia fazer uma performance, assim. Eu não tinha preparado nada. Nada. E aí eu tava, caramba, eu tava com essa jaqueta. É mesmo? Juro, acabei de olhar aqui. Tava com essa jaqueta, eu olhei no espelho e falei assim, cara, eu tô bem arrumado. Aí eu lembrei das coisas que eu fazia, assim, com os meus amigos, e na época meus amigos estavam muito com uma ideia de se encontrar, e tinha muito amigo que tocava instrumento e tal, não sei o quê. E eu falei assim, cara, eu acho que eu vou entrar, vou fazer um improviso, vou entrar, ideia maluca, assim, sou um produtor musical e vou dar esporro na galera que tá atrasada, que a gente tem que entregar um disco, a produtora tá me cobrando, eu vou entrar nessa loucura minha que eu tenho essa coisa. Aí eu falei assim, então beleza, então. Aí eu olhei assim, falei, tô bem arrumada. Aí o cara falou assim pra mim, quando você entrar aqui nessa porta, já vai estar valendo. Vamos meter a mão naquela porta. Vamos embora. Comecei a falar o nome dos meus amigos, não tinha ninguém na sala. Bora, Lohan, tá tocando esse negócio de mal feito aí pra caramba. Qual é, Pedro? Essa bateria vai sair hoje, não sei o quê. Aí eu tenho que ligar pro Jefferson lá, não sei o quê. Não sei o quê. Quando eu vi, aí atendi o telefone e disse, oi, mãe, tô trabalhando, só um minuto. Aí eu falei assim, gente, tô pirando aqui. Aí eu desliguei assim, quando eu olhei, a galera me olhando assim, aí o dono lá falou do curso, falou assim, você sabe que muitos dos nossos dias, assim, no audiovisual é assim, né? Essa doideira. Eu falei assim, pô, imagino. Aí o cara me quebrou, ele falou assim, eu vi o seu lado cômico. E o drama? Aí eu... Aí eu falei, cara, normalmente, na minha vida, quando eu tendo pra ir pra tristeza, eu fujo um pouco pra comédia. Ele falou assim, não, mas... Olha, eram 2 câmeras, assim, olha pra câmera, a gente tá falando aí com a sua mãe, alguma coisa, não sei o que lá. E aí eu lembro que eu fiquei ali pensando assim, rápido, uns 10 segundos, aí eu lembro que eu ia desistir. Eu cheguei a botar a mão assim pra levantar. Eu botei a mão aqui e eu não levantei, eu olhei pra câmera. Eu comecei a falar acho que era eu falando com meu pai, que a minha mãe tava no hospital. E aí eu chorei. Caramba. Minha mãe tava bem, tava tudo bem. E aí quando eu chorei, eu me assustei com o meu próprio choro. Tipo assim, eu tô muito louco aqui, gente. Na minha cabeça, tô chorando, um monte de gente vendo, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu falei, o cara, não, muito obrigado, não sei o que. Enfim, aí eu acabei passando lá, fui fazendo o curso e fui me identificando com aquilo. Fui me identificando com as dinâmicas, os improvisos, né, os exercícios propostos ali. E aí eu comecei a gostar. E eu falei assim, cara, se eu conseguir ganhar dinheiro profissionalmente, fazendo isso aqui, vai ser muito maneiro. E aí vivi durante uns 1 ano e meio, 2 ali, 1 ano e meio ali fazendo faculdade, mas também fazendo teatro, até o momento que eu tive que bater no peito e falar, não, é isso que eu quero. E assim, insegurança, medo, né? A nossa profissão não é fácil, o mercado é extremamente competitivo e tal, mas enfim, graças a Deus, tô caminhando e tá dando tudo certo e... Enfim, é isso. Que legal. Foi essa, resumindo aí um pouquinho
Caramba. Que legal, né, cara? É legal porque, assim, nesse teu relato aí, rapidamente, né, gosto de fazer análises, né, digamos assim, você vê que, assim, a vida sempre nos coloca à prova em algum momento, né? E aí você fez uma escolha. Você falou que poderia ter levantado, você optou por continuar, né? Então você vê, é uma atitude, é uma decisão, né, que mudou, né? Estamos falando de anos, agora depois, consequências de uma decisão que você tomou. Sim. Você poderia ter levantado, você não levantou, você ficou lá. Então, olha a importância de tomar boas decisões na hora certa, né? Exato. Eu acho que ficou bem claro que ali talvez tenha sido essa tua boa decisão, uma decisão importante pra sua vida, né? Sim. E eu liguei pro meu pai, assim, depois, assim, que eu saí de lá. Eu falei assim, pai, pô, eu chorei, não sei o que. E ele achou que eu tinha chorado porque alguém, sei lá, eu tinha ido mal. Ele falou assim, que isso, cara? Pô, sai daí, meu irmão. Meu pai é carioca igual a mim. Vai pra casa, pô. Não sei o que. Não, pai, tu não tá entendendo. Eu olhei pra câmera, comecei a falar, achando que era você. Aí ele... Ih, tu tá ficando meio maluco. Então sai mesmo daí. Aí foi engraçado, assim. Que legal. E aí foi legal. isso, assim, a minha família. Aí foi uma luta, assim, porque a minha família não entendia muito bem. E eu entendo, porque não é fácil, então era uma preocupação que eles tinham. Mas às vezes essa preocupação atrapalhava, né? Porque a gente se bota. Cada um tem uma história, né? Mas eu acho que nós temos nossas dúvidas. Você estava contando também como você começou aqui, né? Vem umas dúvidas, vem uns obstáculos e a gente tem que... Mas eu não conseguia... duas coisas que eu mais, assim, como pessoa, assim, eu mais me cobrava, me pegava pensando que eu não queria me arrepender no futuro. Estar com alguém que eu não quero estar, construindo uma família, às vezes não tenho certeza que é aquela pessoa pra minha vida. E eu ficava imaginando, será que com 50 anos de idade vou estar naquela cadeirinha de balanço e vou pensar, será que era isso? Não quero ter esse sentimento na minha vida. E sobre o que eu vou fazer pro resto da minha vida, que muitas disso é na nossa profissão. Então eu falava assim, cara, eu tenho que tentar. Eu não vou sossegar se eu não tentar. Eu não posso estar com 30 anos no escritório, meu pai é dentista, numa sala no centro odontológico ali, e eu cogitar, sondar esse possível futuro. Será que se eu tivesse continuado, isso eu não aceito. Então eu permaneci assim, enfim. Que legal. Legal, né? Que legal, né? Você vê que, enfim, isso muda, né? Transforma, assim, cara. E a partir desse momento, quando que a tua chave falou assim, cara, agora eu sou isso aqui, é isso aqui que eu vou fazer mesmo e vambora. Tava com quantos anos ali, mais ou menos, cara, quando você falou, cara? Eu entrei ali, eu tinha acho que 21 anos quando eu comecei, ou seja, já tinha uma idade. Já tava, né? Então a gente tinha essa coisa de... Não tem como, a gente se compara. Eu via pessoas com 15, 16 anos fazendo aquilo desde novo. E às vezes será que eu tô certo? Será que eu tô ficando meio doido mesmo? Porque a minha família falava, pô, mas você fazia engenharia, nada a ver. E aí eu ficava, às vezes, entrava nesse buraco, né? E aí eu tinha que, não, vambora. Eu fazia algum exercício ali, uma dinâmica no curso, e eu falava assim, não, cara, olha só, olha o que eu acabei de fazer, tipo, me senti bem, a galera tá elogiando, sabe? Eu sentia que havia propósito naquilo. Mas teve um momento que aí eu saí da faculdade, fui trabalhar, trabalhei em loja. Trabalhei em loja, porque eu... Vendedor mesmo, é isso? Vendedora. A minha família, e eu dou muito valor a isso. Eles me ensinaram a dar valor ao trabalho, ao dinheiro. Né? Eu não sou um cara muito apegado ao material, assim, mesmo. E eu falei, bom, se eu vou ter essa conversa com meu pai, pelo que eu conheço ele, eu vou ter que ter um plano B ali, provisório. E aí eu cheguei com, olha, eu quero trancar a faculdade pra tentar isso aqui, mas eu vou trabalhar, você não vai precisar pagar nada pra mim. Entendi. Beleza? Temos um acordo? Entendi. Eu te dou um prazo aí. E o prazo estava acabando. Aí eu fiz isso, o prazo estava acabando. E aí eu já estava imaginando aquela conversa, já estava começando aquela sondagem de novo. E aí? O que vai acontecer? E aí eu lembro que eu pedia muito a Deus uma resposta. Lembro muito que eu pedia muito a Deus uma resposta. Eu não quero um carro, eu não quero um apartamento, eu só quero uma resposta. Se o que eu tô me sacrificando aqui vai ter tem propósito ou não tem. Porque senão eu preciso virar essa página. Não aguento mais viver com a dúvida, com a angústia, né? E eu recebi uma proposta de fazer um teste. Era um filme da Netflix chamado Pai em Dobro. A Maísa era a protagonista. Enfim, quando eu fui fazer esse teste, tinha a primeira etapa, que era o self-tape, que é quando a gente grava pelo telefone.
faz uma primeira limpa, uma primeira peneira, depois fazer um teste presencial. Chegando lá, tinham 3 atores que já tinham feito coisa na Globo, assim, eu nunca tinha feito nada. Aí eu, putz, caramba, será que eu... Veio a dúvida, né? Será que vamos escolher? Mas eu não tenho seguidor, eles têm, não sei o que lá, caramba, e agora? E aí tinha uma amiga minha que ela me ajudou a bater o texto e até a gravar o self-tape. E era um personagem cômico, ele era meio doidinho, assim, não sei o quê. Apesar de eu ter feito muitos vilões, eu comecei na comédia, né? Fazendo um aspas, assim. E aí eu falei com ela, assim, mandei uma mensagem, falei, pô, fulano tá aqui, não sei o quê. E agora ela falou assim, cara, cala a boca. Cala a boca. Só faz o que a gente fez. Tenho certeza que você vai mandar bem. E aí eu fiz o personagem mó doidinho, entrei tropeçando de propósito, não sei o quê. A menina que tava filmando, a minha visão periférica, como se eu estivesse vendo aqui a assistente de vocês, assim. Ela levantou achando que eu tinha. Aí eu, não, isso aqui é o personagem já. E aí isso marcou a galera. Depois a produtora de elenco falou assim, nossa, eu adorei aquilo, não sei o quê. Então assim, aí fiz o teste e aí passou um tempo e eu lembro que o meu agente tinha falado assim na época, ó, eles querem fazer um terceiro teste. O self-tape, esse terceiro teste. Passou uns 2 dias, ele me ligou. Falou assim, olha, tô te parabenizando porque eles não querem fazer, vai ser você. Legal. Aí eu, putz, me lembro, até me emociona um pouquinho. Legal. Aí eu desliguei, eu ajoelhei na rua e agradeci a Deus. Ali pra mim foi uma resposta, assim. Caramba. E aí mudou, né? Mudou porque eu falei, não, então é isso. Então eu não tô doido. Não tô doido. Legal. Tá valendo todas as brigas dentro de casa, tá valendo todas as inseguranças que eu tô passando, tá valendo a pena, porque essa é a resposta que eu precisava. Eu não queria mais ficar fazendo... Assim, eu passei por todas as etapas. Eu fiz peça de curso, de conclusão de curso, eu fiz curta-metragem de faculdade que me chamavam. Tava me jogando, disposto a passar por todas as etapas. Não, é isso, então eu vou. Me apresentei para 9 pessoas no Teatro Dulcina, no centro. Não tava nem aí. Era isso, eu tô aqui, é isso que eu vou viver. Não tava, eu quero ir pra tal empresa. Eu sou não, é isso, eu vou ralar, então vambora. E aí, só que eu pedi a Deus uma resposta, assim, profissional. Porque meus pais, no final, meus pais tá aí o sustento, né? Que é importante, né? E o dinheiro, é um trabalho, você tem que receber por aquilo. E aí, então eu pedi pra Deus, me dá uma resposta, eu preciso de uma resposta grande, assim, sabe? De um propósito mesmo. E aí, Netflix, né? Todo mundo conhece o streaming grande, com virada de chave, assim, aí foi isso. Caramba, que hein? legal. Que legal, cara. Contou resumidamente aí alguns processos teus, mas não tinha a menor noção dessa história, assim. Muito legal saber disso, cara. Saber que você correu atrás, botou lá a mão na massa, fez acontecer. É isso, a gente não conhece, né? De ver as pessoas ali, aqueles 30, 40 minutos no ar, né? A gente não tem a menor noção. Aquela cena de novela, né? A gente fazendo naqueles casarões, o próprio personagem Gustavo de Tagem. Exatamente. Acha assim, o cara é playboy, pô, não sei o que, já começa, esse cara tá com tudo ganha, a vida tá ganha. E, cara, que legal saber disso, né? Porque, assim, a realidade de muita gente, cada um dentro da sua área, né? A pessoa tá ali no seu desafio do dia a dia pra fazer aquela coisa acontecer. Mas o que me pegou aí é que realmente, né? Você perguntou, né? Você pediu ali e Deus te deu essa resposta, assim, essa afirmação. E não foi por acaso, a gente hoje entende isso pelo que você já fez, pelo que você já mostrou, né? E é muito legal ver isso e ver como Deus fala, cara. Ele fala, assim. Eu acho que todo mundo tem esse anseio de saber, será que eu tô no caminho certo? Eu achei muito legal que você falou de 2 coisas que você não abria mão. E eu acho que, cara, é muito assertivo esse seu pensamento, né? Sobre a pessoa com quem você quer estar. E isso é fundamental na nossa vida, né? Eu acho que você tá com uma pessoa que realmente te impulsiona, faz toda a diferença. Soma, né? Ao invés de você estar com uma pessoa que te arrasta, que te joga pra baixo, porque, cara, nós somos humanos e tem aquela frase muito legal, né? Que a gente é a média das pessoas com as quais a gente convive. As 4 pessoas, 5 pessoas. 5 pessoas. Então, assim, a pessoa que a gente mais convive, ela vai ter um poder de influência muito grande sobre nós, né? Os nossos pais, os nossos familiares, eles têm na infância esse papel e depois essas pessoas, os amigos, o ambiente de trabalho, tem uma influência muito grande sobre nós. Então você tá com alguém, você falou com a sua amiga e ela te dá uma palavra de, cara, esquece, só vai. São momentos, assim, cruciais que a gente precisa ter alguém do nosso lado, e eu posso falar com propriedade, porque eu tenho, meu querido, meu digníssimo. Você tem uma pessoa que chega pra você e fala, cara, vai, né? Você falou do podcast, o Alan foi essa pessoa que virou pra mim e falou assim, ótimo, só fazer.
Ele é essa pessoa. Então você ter uma pessoa assim do teu lado Te que na encoraja, hora, né? exato, que te incentiva e que, sabe, te dá esse pouquinho do que o ser humano precisa de eu tô no caminho certo? Tá, continua. Isso é fundamental pro ser humano. Então, essa tua visão de ter essa pessoa e ter essa clareza com essa pessoa, cara, nota 10, assim, acho que se todo mundo tivesse esse tipo de pensamento antes de embarcar no relacionamento, cara, muitos relacionamentos teriam muito mais longevidade, seriam muito mais felizes, mais leves, né? Se todo mundo tivesse essa visão. E do trabalho, né? Do que você quer fazer na vida, né? Você não ficar insatisfeito, porque é muito ruim, né? Você tá insatisfeito naquilo que você faz no dia a dia. Então, eu achei muito legal esse teu insight de ter essa clareza. Isso é muito... E jovem ainda, você ter essa clareza. Eu não sei se eu tinha, acho que não. Acho que não. Mas é muito bacana você ter essa clareza, é uma lição. E sobre essa necessidade de saber se eu tô no caminho certo. Eu acho que isso não é por acaso que o ser humano ele tem isso. Tem um texto que eu gosto muito que exemplifica isso, de Salmo 139, eu acho. Que eu tô falando todos os episódios, quem assiste todos já tá sabendo de qual, mas aqui é muito maravilhoso e eu amo falar, porque eu acho que, cara, é muito alinhado com o que a gente vive. Ele diz assim, no Salmo 139, versículo 13, diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Forte, hein? Então eu acho que a gente fica nesse anseio de será que eu tô no caminho certo? Será que esse é o meu propósito? Será que esse é o caminho? Porque aqui diz bem claro, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então assim, Deus já escreveu uma história pra gente, sabe? E às vezes a gente acaba se desviando. A gente quer spoiler. A gente quer spoiler, lógico. A gente quer spoiler. E às vezes a gente sai um pouco desse rumo, né? Às vezes com decisões que a gente toma na nossa vida, a gente sai um pouco. Cara, só que Deus, ele é tão maravilhoso que ele recalcula a nossa rota. Recalcula, é verdade. Né? Então, às vezes, a gente pode até, às vezes a pessoa que tá ouvindo pode até falar assim, mas eu não sei se eu tô vivendo essa história que Deus escreveu pra minha vida. Mas se a gente parar para perguntar para ele e para pedir para ele, meu Deus, será que é esse o caminho que o Senhor tinha escrito para mim antes de eu existir? Será que é para isso que o Senhor me criou? Se a gente perguntar para ele, ainda que a gente esteja numa rota errada, ele recalcula e coloca a gente de novo nessa rota para que a gente viva com plenitude, para que a gente viva com esse olhar de, cara, quando eu tiver 50, 60 anos, eu vou olhar para trás e eu vou falar, valeu a pena. É isso. É isso. Legal, hein? Ela tirou nota 10. O Caio, enfim, fica à vontade. Eu tenho aqui um outro versículo até pra complementar isso que você falou, que eu achei muito legal. Vamos lá. Que você... deixa eu ver, 2 Pedro aqui, e diz assim, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, tá dizendo aqui assim: Por essa razão, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Além da virtude, o conhecimento. E além do conhecimento, o domínio próprio. Além do domínio próprio, a perseverança. Depois a piedade, fraternidade, porque se essas qualidades estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não basta a sua fé, né? Você tem todo um conjunto de fatores que é isso, né? Depende de você. Você ser produtivo, o teu conhecimento, a tua perseverança, isso está descrito aqui, essa fraternidade, enfim, trabalhar bem com pessoas ao seu redor. Enfim, então é um conjunto de fatores que, pelo que você falou resumidamente, né? Você aplicou um princípio bíblico ali e aconteceu o que aconteceu, você chegou até aqui. Isso é muito legal. E eu vi, Caio, que você participou de Gênesis. Você fez Gênesis. E eu confesso, eu assisti, mas eu não lembro quem foi o seu personagem. Mas eu tenho um problema sério com caracterização. Não. Cara, caracterização são muitos personagens. Buga a minha cabeça. Eu era bem mais novo. Eu não reconheço as pessoas. Sim, eu tava com outro cabelo. Foi Onã, fui filho de Judá. Era Onã. Cara, foi filho de Judá. Como é que é o nome do irmão de Onã? O que morre. O Onã morre, o outro também morre mais velho. Como é que é o nome dele? Esqueci agora.
E eu não Que lembro. é hein? casado com Tamar, Tamari. que foi a própria Ju Xavier que fez. É mesmo? Foi. Nossa, eu não lembrava A que era Ju Ju. Xavier foi meu primeiro par romântico na Ah, mesmo? ó, pegou É. um par romântico de É. peso aí, né? Foi umas 2 ceninhas, mas foi. A Que gente maneiro. casamos lá, ela ficou... Não era É. O irmão de Onan? Eu acho que era pesquisar, ele. hein? Não vou lembrar. pesquisar. Eu E acho aí que sim. ele era o mais velho, eu era do meio. Aham. E aí era Onan. Ele fazia tudo certo e não tinha o apreço do pai. E aí ele se sentiu ali... Acho que um pouco da inveja ali do irmão. Acabou que também acabou morrendo também. Sim, sim. que legal, Ele foi gente. o segundo Foi o filho segundo mais filho. novo. Ele fazia de tudo sim. certinho, enquanto o que era o mais velho, primogênito, recebia todas os elogios e mesmo assim ele se sentiu ali meio esquecido, eu acho assim, né? E aí ele começa a deixar aquela amargura tomar o coração dele. E aí, porque ele era um menino bom, né? E fazia as coisas direito e tal, e o pai sempre primogênito. E tem uma cena até muito bonitinha, quando ele pede Tamar em casamento. Ele fala, não dá ela pro não. Porque o não tava nem aí. Aham. O era mulherengo e tal, e o Onan ali certinho, todo fazendo as coisas direitinho. E aí foi a cena que foi com o Thiago Rodrigues, que fez meu pai. E aí foi uma cena legal, e aí ele... Não dá Tamar pro não, dá Tamar pra mim. Aham. E aí ele fala, meu filho, não sei o que, ela já tá prometida pro seu irmão. E aí aquilo começa a fazer semente negativa ali no coraçãozinho dele. E aí ele acaba desviando ali. Sim, sim. Lembrou bem. Lembrou Foi bem, e a cara. Nossa, Rafa que me falou que legal. escreveu essa cena. Sério? E a Rafa, pra quem não sabe, é a autora de Até Onde Ele Vai, enfim. Já Nossa, tinha é muito essa legal conexão. essa história Ela de me contou Judá. isso. Ah, Eu não sabia, né? Não a Ah. conhecia. Conheci nesse projeto agora de Até Onde Ele Vai. Mas foi meu primeiro... A minha primeira participação no audiovisual foi em Topíssima. Uhum. Foi uma cena, um alívio cômico ali, era meu Deus, Rodrigo era um personagem que chegava na Na República? Na República, Cadu Moliterno, todo mundo tinha ido embora e o personagem do Cadu Moliterno tava lá. Pelo que eu entendi, ele reclamava muito da galera, dava muito trabalho, ele ficou ali sozinho, aquele vazio, ele começou, né? E aí quando ele tava meio que sentindo falta daquilo, aí entra o meu personagem, derruba as coisas lá, aí eu acho que ele lembra, pelo que eu entendi da cena, ele lembrava um personagem meio doidinho. Aham. Que acho que o João fazia, João Vila, João Vila, exatamente, exatamente. né? É ele A mesmo. memória é boa, cara. Tá A memória boa é boa mesmo, cara. A memória é boa. Era ele mesmo. E aí ele fazia menção, aí o Cadu Moliterno passava um filme na cabeça dele. Ah, tá, entendi. Eu apertando a mão dele, ele lembrava, vai começar tudo de novo. Foi uma cena legal, foi uma cena de conclusão ali do arco do personagem dele, então foi uma participação bacana. E aí depois veio o personagem da Netflix, assim. Acho que foi a primeira participação, foi um Topíssimo. Nossa, Que que legal. legal. Tava com Tá, o cabelinho foi curto muito também, maneiro. meio pra cimazinho, assim. É. É. E depois, quando você voltou, você já voltou pra Tagem direto? Ou você voltou? Você passou por Reis também, né? Não, mas Reis foi depois de Reis foi tarde. depois de tarde. não, Aí eu é fiz Sob verdade. Pressão na Globo. Aham. Personagem legal também. Tito tinha... o pai estava internado, enfim, eles não se falavam, tinha 5 anos, eles não aceitavam meio que o relacionamento do pai. E aí eu acho que foi isso. Foi Gênesis Sob Pressão. Aí foi não sei se, foi Netflix, Pai em Dobro, Gênesis. Eu não lembro a ordem, mas enfim. Sim, sim. Sob Pressão. E aí foi Tagem, aí Reis, me chamaram pra fazer o Adriel, que eu gostei bastante. Foi isso mesmo. Ele era um dos filhos de Saul, não era? Não, ele se casava Ele era com a genro. filha de Saul, era genro. E aí a primeira cena que eu fiz foi um massacre dos gibeonitas, eu não conhecia ninguém. A cena era do meu personagem, você não conhece a galera do elenco, mas eles foram super solistas ali. O Dudu era o comandante, mas ele não participou dessa o cena. Ele fez, não me esqueci o nome... Abner. Abner, exatamente. Isso. Exatamente. E aí era uma... Mas ele não tava nessa cena, era um massacre de gibeonitas e o Adriel chegava, meu irmão, e eu... Chegava numa cena que o Saul tava meio já começando aquelas As dele lá. loucuras, e aí ele chama lá, convoca a galera pra uma missão de massacre de gibeonitas, o Abner não concorda com aquilo, e aí ele fala lá pros soldados, e aí meu personagem sai do meio de todo mundo, eu faço. E aí foi uma cena bem legal, assim. Legal. De fazer, né? De fazer. De fazer, assim, arrastava os outros, aí tinha... a maquiagem, a caracterização tinha 3 fases de sangue, porque foi um massacre, né? O nome já diz. Então, começa com um pouco de sangue, no final ele tá todo cheio de sangue, aí ele aponta a arma pro Jonatas, assim,
que era filho de Saul. Aí a galera, aí os soldados, não, peraí, passou do limite. A galera toda bota. E aí ele fica que o Jonatas estava meio que salvando as crianças, né? E aí o Adriel quer todo mundo, não. O rei falou todo mundo pra não deixar sobrevivente. Caramba. Eu tinha comentado com você no bastidor aqui, né? Que eu falei assim, quando a gente chegou no Até Onde, né? Eu falei assim, no início, lá quando nasceu o projeto e tal. E aí a autora, a Rafaela, tinha comentado, tava pensando e tal, o Caio e tal. Eu falei, mas o Caio tinha feito Tajem agora. Por mais que fosse do mal lá, né? O mal do bem, né? Que o Tajem é bonitinho, né? Todo mundo ali é legal. Ele era um garoto. Nascido em berço de ouro, mimado. Eu falei, mas será que ele vai ser esse cara, esse bandido e tal? Mas é por isso que eu tô dando essa volta, né? Porque eu me lembro de Tajem, vocês gravaram em Gramado, fizeram algumas coisas ali. Mas se você lembrar agora de Reis... Você assistiu esse arco de Reis do Adriel? Sim, eu lembro. O Adriel tinha um pouquinho dessa reverência, né? De cair pra dentro do... mesmo. Foi já uma escolinha, né? Escolinha. Foi mesmo. Não era fuzil, era espada. É verdade. Teve esse... Mas você comentou. Eu fiquei com Tajem na cabeça, assim, eu falei, cara, mas Tajem tudo bem. É que eu sou Nutella, eu gostei de Tajem. Sim. Eu sou Nutelinha, eu gosto desse universo o romancezinho dos dois brigando pela menina e tal. Eu acho que Tajem foi uma história muito legal. A gente reassistiu, por acaso, tem, sei lá, 2 meses? Alguma coisa assim, né? O Tajem? A Tajem, né? Eu assisti pela primeira vez. E aí ela botava lá em casa, eu tava vendo, eu falei, cara... Tinha muita coisa legal ali, Era viu? Muito tinha legal, muita cena legal. Pra esse público, né? Mais adolescente. Foi bem redondinho, viu? Foi uma gracinha aquela série. Eu gostei. Eu via lá as briguinhas, ele botou lá na... Ficou em aberto ali, né? Ficou em aberto ali, a conclusão ali. Ficou. Eu tinha recebido até as próximas temporadas, assim. E aí o personagem do Gustavo, assim, dava uma reviravolta legal, cara. É mesmo? Dava uma reviravolta legal. Poxa. Não, eu não lembro, não. Eu não lembro, não. Não, porque eu lembro que a gente discutiu sobre dar continuidade, mas eu não me lembro do que tava... Tá. Porque o Gustavo era aquele cara, aquele garoto ali que tinha tudo, mas também não tinha ali o que ele mais queria. Eu acho que era o apreço dos pais, né? Os pais trabalhavam muito, ricos, então eram distantes dele. E aí ele foi para aquilo, valorizava o dinheiro, o status, né? E no final acho que todo mundo quer ser amado. Todo mundo, isso. Assim. É uma dor de todo ser humano. Mas a gente chegou aqui até o... Até o momento do Até Onde Ele Vai, que eu acho que é um divisor. Assim, não foi pra Record ainda, pra quem não viu, tá na plataforma do Univer. Você pode assinar lá e conferir. Se não na Record, eu não sei ainda a data certa, também não posso falar muito sobre isso. Mas eu sei que, pelo menos pra gente, tá? Que somos produtores lá, estamos lá dentro numa outra área lá e tal. A gente já percebe, a gente consegue perceber antes, né? Tem uma coisa que é um faro, é um perfume, a gente consegue perceber quando a coisa vai bem. E era notório, quando a gente começava a dar aquele texto pra todo mundo, né? Todo mundo falava, cara, isso aqui tá legal, hein? Pô, isso aqui tá legal, hein? Isso aqui, pô, essa história aqui, hein? E tal. E aí me remeteu um pouquinho. Eu tô, como eu te falei, tô há 20 anos lá na Record, me lembrou os antigos projetos que a Record fazia e tal, que tinha essa pegada de proximidade da comunidade, do dia a dia do povo, principalmente aqui do Rio de Janeiro, com o pessoal, enfim. Sim. A galera gosta, né? A galera gosta, exatamente. Cara, e assim, eu acho que tanto no Univer, eu acho que é o projeto mais assistido lá, porque realmente... Foi o mais assistido, né? A estreia mais assistida. É um projeto legal. Que estourou, assim, de um jeito. Queria saber de você. E aí, cara, como é que foi virar o Michael até hoje, né? Que eu acho que a galera continua te chamando de Michael por aí, cara. Mica. Engraçado. Você já até olha, né? Cara, é engraçado. Tava contando aqui que tava na rua com os meus amigos, aí chegou do nada, escutei um cara... Tá brincando, meu irmão? O Mica, mano. Isso, cara. Pô, meu irmão, não acredito que eu tenho tá. Fica aí, fulano. Essa é a série que eu tava te falando. Aquele cara lá, velho. Muito legal, assim. Recebi um carinho muito grande, assim, do público, né? A gente foi lá no Megadance também, no FJU. Caramba, quando apareceu lá no telão, assim, quando o apresentador, assim... quando ela anunciou? Me anunciou. Caramba, cara, assim... Eu não tinha ideia, assim, do carinho, assim, como a gente estava falando, a gente tem uma expectativa, mas superou, assim, as minhas expectativas. Recebo mensagem tanto de pessoas falando que fez chorar, quanto fez rir com a relação dele com a Fátima, quanto mensagens, assim, de pessoas falando que se reaproximaram de Deus. E eu acho que é o mais legal. Assim, eu acho que é isso que a gente
como ator, né, como profissional, assim, a gente vê como a arte tem o poder, assim, de alcançar, né? Se bem utilizada, ela tem o poder de alcançar e transformar vidas mesmo, assim, né? Então, essas mensagens são, acho que... É muito legal ver o carinho de todo mundo. Meninas também, falando, nossa, me apaixonei pelo Mickey. Mickey te amou pra todo mundo. É verdade. Te amou pra todo mundo. Pois é. E aí, é engraçado, né? Mas acho que essas mensagens, assim, você fala, pô, valeu a pena, sabe? Valeu todo o cansaço, todo o estresse ali do dia a dia, da correria do audiovisual. Pra quem não trabalha com audiovisual, é uma doideira, A gente gravava 10, 12, 14 cenas no dia, eu não saía do set. Às vezes eu trocava, ia pra um lugarzinho ali, trocava rapidinho a roupa, porque tava curando o cronometrado. Cenas difíceis. Cena da Dani Ornelas, minha mãe, um beijo incrível, maravilhosa, assim. Cena da mãe encontrando o filho na boca. Então, assim, cenas difíceis, sabe? Então, que a gente tinha que alcançar um nível de dramaturgia denso, né? E naquela correria, às vezes, a gente tinha que se desconectar dessa loucura, assim, deixa eles se matando ali, vamos na gente aqui, porque é a nossa cara que vai estar ali, a gente tá contando essa história, vambora, dava a mão pro outro e, sabe? Então a gente vê ali que tudo valeu a pena, assim. Como foi construir esse personagem do Mikael? Porque eu acho que uma das coisas mais legais nessa série é porque é tudo muito sutil, né? Quem ele vai se tornando vai muito aos pouquinhos. Tem alguns momentos chaves, né, pra isso, mas é muito devagar aquela transformação dele. Né? Isso é muito interessante. Até os porquês dele, né? A justificativa dele. Sair daquele menino bom pra ir se tornando aquela pessoa cada vez mais distante, né, de quem ele era, mais distante das suas origens. Sim. Como que foi essa construção? A gente estava até conversando ali, né? Como eu acho que cada ator, cada artista, ele tem o seu processo, assim, de criação. Eu parto do princípio que eu sempre leio o texto, tento me apropriar daquela história, assim. E depois eu tento encontrar semelhanças, óbvio, né? Em graus diferentes, né? Ele era um traficante, acabou sendo um traficante, mas enfim, semelhanças, né? E até as diferenças, para encontrar nas diferenças o que eu posso usar para aquilo virar algo próximo a mim, né? E intensificar o que eu tenho que intensificar, se é um nível de raiva elevado, eu acho que todo mundo já sentiu raiva na vida, né? Então, se é um nível de raiva elevado, então eu tento potencializar aquilo ou diminuir, né? Enfim, e me apropriar daquela história, né? Entender o que foi que levou essa pessoa a mergulhar nesse universo, quais foram os porquês, as justificativas, né? Quais foram as dores dele. Então eu tento me apropriar disso tudo, me conectar às vezes com alguma substituição que eu tenha na minha vida, né? Emprestar ali para aquele momento, dependendo da história. E acaba que a gente vai fazendo, a gente vai realmente... a gente estava também conversando um pouquinho ali quando eu cheguei, que no final, assim... como você vive tanto aquilo, né? Eu tive a oportunidade de interpretar um personagem que me exigiu muito. Isso é bom porque eu fui realmente me apropriando da vida do Michael. Então eu lembro que no final ali eu já estava tão dentro daquilo que eu fazia cenas às vezes de prisão, dele passando mal ali no calor, aquela cena, né? O ambiente ali propício para isso também, né? De pessoas ali, então era uma coisa desconfortável. E você vai deixando aquilo tomar conta ali. E eu lembro que eu saía da cena meio que assim, pô, me dá uma água aí. Agoniado, assim, sabe? Mesmo assim, com aquela angústia, assim. A despedida também do Michael com a Fátima ali na prisão, né? Dava uma coisa assim de... Eu lembro que no último dia, assim, a gente gravou algumas cenas de prisão. Então tinha todo um contexto simbólico ali. Era o último dia do projeto, era uma despedida de um projeto, de pessoas. A gente acaba criando relação de amizade com os câmeras. O pessoal, sabe, do boom, do som, todo mundo. O rapaz ali que tá me ajudando, tá me trazendo água, sabe? O Isaac, parceiro, assim. Então a gente acaba criando uma amizade, uma vivência ali do trabalho. Então já tem um símbolo ali do apego emocional com aquele pessoal. Tava me despedindo também da Dani ali, daquele projeto. Então, tinha tudo isso, torna a coisa muito mais intensa. Sim. E como ator, você é esperto, vou usar isso aqui também. Eu vou usar essa despedida aqui pra me despedir da Fátima. Então,
E aí eu lembro que a gente tava olhando o tempo todo. Eu olhava pra Dani e a gente tava chorando. Eu falei, pô, Dani, eu vou parar de te olhar, cara. Eu vou tirar só em cena, porque não é agora pra gente tá gastando essa cena. Entendeu? Mas é isso, assim, você vai pegando também meio que por osmose, assim, sabe? Óbvio que tem um estudo de casa, tem um estudo das cenas. Você vai aplicando, você vai emprestando coisas que você... A vida do ator é isso, né? A gente acaba utilizando de tudo um pouco, assim. Tudo é experiência pra gente, né? Isso aqui é uma experiência que, sei lá, de repente daqui a pouco eu vou fazer um jornalista e por que não me inspirar nisso aqui? Que eu tô vendo aqui agora, né? Então eu acho que é isso. Assim, como posso dizer? Meu processo. Cada um tem o seu. O meu processo é basicamente assim. Que legal, né? É incrível ver esse processo, porque no final tudo isso transparece no vídeo, né? A gente vê uma história ali sendo retratada com muita verdade, a gente fica imerso naquele universo, né? Fica ali emocionado, e o que eu acho que me pega mais é ver que é uma história real, mas não é uma história única. É uma história que acontece todos os dias, numa realidade. Quantos Michaéis não tem por aí, né? E com desfechos diferentes e com desfechos parecidos com o que os amigos dele na série tiveram. Então, eu acho que o que mais nos pega é parar um pouquinho a nossa vida e olhar um pedacinho da vida do outro, né? E entender que existe essa realidade tão próxima, né? Eu acho que é distante, mas ao mesmo tempo é tão próxima. Então, foi muito bem feito. Parabéns pelo seu trabalho. A gente realmente ficou ali preso naquele universo, né? E é muito interessante. Mas o que eu mais, assim, acho que é o mais bonito na história do Michael é que no final é uma história de redenção, né? É uma história de salvação. E eu trouxe um texto aqui que fala sobre isso. Em Efésios 2, diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, né? As pessoas que vivem sobre o domínio, né, do pecado, do diabo, né? Ele está falando aqui sobre a velha vida, né? Aqui é o apóstolo Paulo, inclusive, né? Quem ainda não assistiu a série, em breve não, já está, né? No Univer, ainda vai, né, para a TV, mas para quem ainda não assistiu, essa daqui é um texto do apóstolo Paulo. E aí ele continua falando assim, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Eu acho incrível o que Paulo ressalta aqui, porque para Deus não tem distinção. Ele não faz distinção, ele era um traficante, ele era bandido, essa pessoa que matou, ou essa daqui não, essa daqui só negou um imposto, essa daqui só contou uma mentirinha. Cara, Deus não faz distinção de pessoas, distinção de pecado. Né? Na verdade, todos nós, sem Jesus, a gente está debaixo da mesma condição de pecador. Sim. Né? Não tem uma distinção de pecadinho e pecadão que às vezes a gente faz, né? Às vezes, quantas das vezes a gente pode olhar para um Micael e falar que, né, é pior, merece menos, é mais pecador do que... Não. Aos olhos de Deus, todos nós estávamos nessa condição, antes de aceitar Jesus, estávamos nessa condição de pecador. E aí o apóstolo Paulo fala exatamente isso. E aí ele continua, né? Éramos por natureza merecedores da ira. Independente se era um pecadinho ou um pecadão. Sim. E ele continua, todavia... Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, ainda que estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes
para nós as praticarmos. Ou seja, na verdade, não há nada... Ele fala aqui, né? Vocês são salvos pela graça. Não existe nada que a gente pudesse fazer para merecer essa salvação. Não existe nada que a gente possa fazer. Às vezes a pessoa está ouvindo aqui e ela fala assim, tá, mas o que eu já fiz na minha vida não tem mais jeito para mim, né? Sim. As coisas que eu já vivi, as coisas que eu já fiz não tem mais jeito para mim. Cara, não! Na verdade, é o contrário. Não houvesse nada que nós pudéssemos fazer para merecer a salvação que Jesus nos dá. Sim. A gente não tem como, por um bom comportamento ou por muito esforço, merecer isso. É justamente o contrário. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, mortos no pecado, mas pela bondade e misericórdia de Deus, Ele enviou seu Filho para que Ele pagasse esse preço por nós, para que Ele vivesse o castigo que era para nós. Ele vive no nosso lugar, Ele vive por nós e em nosso lugar, para que hoje a gente, pela graça dele, pudesse ter acesso a essa salvação. Então a pessoa não precisa ficar se perguntando, cara, mas eu já fiz muita coisa errada, eu já vivi muita coisa, eu já fiz mal para muita gente, não tem mais jeito para mim. Não, tem jeito. Tem Exato. jeito para todos, porque não é pelo que a gente faz, é pelo que Jesus fez em nosso lugar. Isso é muito legal, porque a história do Michel é uma história assim, ela é uma história muito forte, uma história impactante e que assim, teve jeito pra ele, né? Teve. Em resumo. E é isso, pra você que tá nos ouvindo aí e tal, você fala, cara, mas eu fiz algo pior, eu fiz algo assim, assado. Cara, tem jeito, tem esperança pra todos nós, assim. Se for pela nossa merecimento, nenhum de nós mereceríamos, mas não é sobre a gente merecer. Tem alguém maior olhando lá de cima e ele já escreveu lá aquele plano, como você falou no começo do episódio. E se você fugir um pouquinho da rota, é tempo de voltar, dá tempo de você corrigir, acertar, perdoar. Olha pro teu irmão, tô magoado com ele porque me fez isso, aquilo. Vai lá, pede um perdão. É possível recomeçar, é possível reconstruir. Tem muitas histórias, enfim, similares ou diferentes dores, né? Tipos de dores, né? Mas é possível reconstruir, recomeçar e se reerguer. E acho que é essa a mensagem que a gente quer deixar. E eu acho que às vezes a pessoa pode falar assim, mas eu tenho então que virar alguém, fazer algo para então voltar, porque do jeito que eu tô... Não, Jesus fala, vinde como estais. Vai do jeito que você tá. E aqui fala, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A gente não faz boas obras para ser salvos. É porque nós fomos salvos que nós fazemos boas obras. Então você não precisa fazer nada para chegar até Jesus. Você só precisa se chegar até Ele. E é por isso que a gente hoje tem essa conexão com a palavra, né? Mas nem todos conseguem ter. E é por isso que é importante o papel de vocês. Vocês têm um papel hoje... Ilustrar isso de uma forma que as pessoas entendam o que é isso, que é possível chegar lá. E é por isso que o Michael, ele impactou tanto. Porque você, de fato... Você viveu, eu acreditei, eu olhava assim e falava, cara, esse cara virou mesmo um negócio, o negócio é de verdade. Né? Você conseguiu fazer isso. E essa tua atuação, essa tua entrega, essa tua dedicação, todo esse processo que te levou a chegar até aqui, a partir dele, né, centenas, milhares, não sei até onde vai chegar essa mensagem. Até onde eles vão. Até onde eles vão, exatamente. E assim, passa por você, cara. Hoje você se tornou um instrumento no meio de uma grande engrenagem que vai fazer outras pessoas se conectarem com uma palavra como essa. É isso. Eu, assim, mais uma vez, ele não tinha dimensão, assim, não tinha dimensão, assim, tem mensagem. Teve uma mensagem específica, mandei até pro Guilherme, que um rapaz comentou na minha foto, comentou até na minha foto, se ele não apagou, tá lá. Ele falou assim, não sei se você vai ler essa mensagem, muita gente acha que não... Realmente eu recebi muitas mensagens e tem coisas que eu não tô conseguindo ler, mas eu sempre tento ler. Ele comentou na minha foto, não sei se você vai ler essa mensagem, mas eu tava a ponto de desistir da minha vida. Nossa. Tenho um problema com aposta, tô devendo dinheiro, não sei o quê, eu sou uma vergonha pra minha família. E eu tinha planejado, não sei se era chumbinho, não sei, remédio, não lembro agora. Eu falei que eu ia ver o último episódio da sua série... E eu ia né? Eu ia Entendi. tomar lá o remédio. E eu queria te agradecer porque eu não tive coragem depois de assistir aquele episódio. Que legal. Caramba. Eu não tenho noção disso. Não dá pra dimensionar, assim, sabe? Tipo assim, através do meu trabalho eu consegui salvar alguém. Assim, é muito doido, assim. Então, realmente, foi uma responsabilidade muito grande. Primeiro porque é uma história real. Além de ser uma história real, é uma história que eu ia alcançar pessoas, né? E
chegamos ao momento que eu te falo como é que foi o teste, né? Quando eu recebi o teste, eu vi ali que entendi que era um contexto de comunidade, etc e tal. E as duas cenas que eram o teste, uma era aquele peito pai e a cena da redenção dele, né? E a cena da redenção pra mim era a cena que, ó, obviamente, a gente vai ali, chega até ali, passa por aquilo tudo pra chegar naquele momento. Então tinha uma expectativa da autora, tinha uma expectativa minha, de todo mundo. Era uma cena que eu já fiquei nervoso, assim, só de ler. Eu falei, caramba, como é que eu vou falar com Deus, né? Como é falar com Deus? Cada um tem um jeito, eu tenho o meu jeito, né? Então, enfim, como é que eu vou passar essa verdade ali? Eu vou falar com Deus, então. Né? Então, assim, era uma cena que eu sabia da importância daquela cena. E eu fiz o teste e eu lembro de que como eu falei assim, eu tenho princípios cristãos dentro de mim, minha família, né? Minha mãe, minha avó. Mas eu não tava afastado, assim, né? Mas eu sempre fui muito sincero. Sempre fui muito sincero. A gente tava falando sobre sinceridade, sobre ser autêntico. Né? Eu acho que falar com Deus é isso, é do teu jeito. Às vezes eu falo com Deus assim, pelo amor de Deus, Senhor Jesus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Sabe, eu falo do meu jeito, é do meu jeito. Eu não quero chegar, Senhor, por favor. Se alguém fala assim, ok, pra mim é o meu jeito. Eu lembro que eu fiz o teste, eu falei assim, falei com Deus assim, que a pessoa que seja aprovada nesse teste seja capaz de entregar o necessário pra essa história. Porque é uma responsabilidade, eu sabia da responsabilidade, né? Não tanto quanto eu vi depois, mas sabia que existia uma... Assim, não falei que se a pessoa... Não falei nem por mim, falei que a pessoa que vá ser aprovada seja capaz, né, de contar essa história. E aí fui eu. Quando a gente me ligou eu tinha feito outro teste na época, né? Eu tinha feito o teste pra outro produto, pra outro lugar. Ele falou, tô te ligando pra te dar parabéns, você passou, não sei o quê. Eu falei assim, deve ter sido pro outro. Ele falou assim, não, foi pro Michael. Eu falei assim, hã? Sério? Eu falei assim, sério? Eu falei assim, não, Leandro. Não, foi pro Michael. Eu falei assim, tem certeza? Assim, sim. Enfim, e assim, hoje claro, nós atores, a gente é muito perfeccionista, a gente se julga muito, a gente se vê o tempo todo, a gente acaba se julgando. Mas eu fui feliz com o que eu entreguei, acredito que, né, todo mundo entregou, desde o menino que trazia minha água às vezes, né, entre uma cena e outra, até a direção, até o roteiro. A Rafa foi muito feliz, né, escrevendo essa história, adaptando, né, pro papel. Né, ela falou pra mim, eu tinha história pra contar em 20 capítulos, mas tinha que ser em 10. Eu imagino, né? Mas a gente conseguiu fazer de um jeito que a mensagem foi passada, enfim, então... Deu certo, legal, né? O objetivo foi alcançado, né? De alguma forma. Eu queria, assim, a gente falou do Michael, né? Mas é isso, estamos chegando na reta final, eu queria falar do Caio, né? Acho que você comentou um pouquinho aqui, né? Que ele acabou te reconectando de alguma forma, né? Sim. Queria saber pra você o que é isso, o que é essa fé, como é que você vive. Você falou aqui agora há pouco, assim, que eu achei muito legal, porque às vezes é isso, a gente tá dirigindo, eu tô aqui, falo, pô, meu Deus, me ajuda, porque hoje tá brabo, o negócio tá feio, eu não tô conseguindo. E aí daqui a pouco você vai, daqui a pouco quando você vê, aquilo tá resolvido, você nem lembrou, porque no dia seguinte você já passou. Ele já fez, você nem sentiu. Sim. E é realmente isso, né? A oração ela não precisa ser um ritual, um ato religioso. Ela pode ser uma conversa. Exato. Ele é teu pai, tu é filho. É como a gente fala com ele, sabe? Fala, me ajuda aí, pô, dá uma força hoje que tá... Ou então saber fazer uma prova, fala, vou marcar a letra D de Deus. C de Cristo, D de Deus. É sempre nessa. Fica a dica aí pros estudantes. E aí... Vai nessa então, não. Senão eu fico, de aleluia. Boa. Foi boa. Eu queria saber do Caio, então, assim, então, mais importante do que isso, né? Porque você é uma pessoa que tá aqui com a gente hoje, a gente tá vendo, cara, você é um cara muito, muito leve, muito tranquilo, cariocão, assim, desse teu jeito e tal. E, cara, assim, Deus conta contigo, cara. Tenho certeza disso, assim, de alguma forma esse papel serviu pra te reconectar, porque lá na frente vai ter coisa ainda maior pra você fazer, enfim, e acho que tá dentro de você isso daí, não preciso nem te falar. Tem alguma coisa que tá aí, né? Olha, pra mim a fé é acreditar mesmo na dúvida, acreditar mesmo não sabendo, acreditar em segurança. E assim, como você falou, às vezes a gente tá ali, a gente pede e quando você vê, você nem lembra porque já resolveu. Se eu olho pra trás, eu tive várias situações que poderiam me fazer parar. E eu acho que aquela inquietude, aquela incomodação que eu tinha dentro de mim de não desistir, de perseverar, de perdurar naquilo, eu acho que já era Deus ali, tipo,
Por mais que às vezes eu falava, meu Deus, mas eu tô brigando com todo mundo na minha família. Meu Deus do céu, Senhor, o que eu faço? Sabe, eu acho que... E fé é isso. Fé é você acreditar. Mesmo no escuro, saber que tem alguém ali que tá por trás e tá cuidando de tudo. Se você tá passando por aquilo... É aquilo, né? Deus não te dá uma cruz tão grande que você não possa carregar. Ele sabe do que você é capaz. E fazendo esse trabalho, eu também vi que o meu limite... Eu passei do limite que eu achava que eu tinha. Porque a gente conversando, eu e a Rafa, a gente falava assim, Rafa, a gente fez isso tudo em 3 meses e meio, meu Deus do céu. Porque eu conversando com pessoas ali da equipe que já trabalharam em outros projetos, né? Eles falavam assim, o rapaz que faz o efeito especial, o Guedes, tamo junto, meu parceiro, flamenguista também. Guedes, ó! Ele abriu o efeito, aí começava, a pessoa que tava, Guedes, ó! Ele vinha correndo. Ele falava assim, ele falava assim, olha, eu gravei a série lá, eram 6 episódios, a gente gravou em 6 meses. A gente fez 10 episódios em 3 meses e meio. Caramba! Então assim, a gente gravou uma série, mas em formato de televisão. E tudo externa, gente. Não tinha estúdio. Caramba. Exato. Não tinha estúdio. Onde tem câmeras posicionadas aqui e entra e sai, ok, não, era chuva, para e volta. E aí, será que vai dar? Vambora, deu não sei o que. Abre o guarda-chuva, volta pro set. Vamos trocar a cena tal, porque não sei o que, já que tá aqui. Bota a barba, tira a barba. Caramba. Então, assim, eu fiquei doente, eu gravei com febre, né? Eu gravei com febre, assim, e eu não sabia que eu era capaz disso, né? Tipo assim, eu falava assim, meu Deus, cara, se eu não for amanhã, não tem gravação. Porque não é o Michael ali, então, eu fui, só teve um dia que eu não fui gravar. Foi a primeira terça-feira, a primeira semana na primeira terça-feira. Do resto eu tava em todos os dias. Eu emagreci 6 quilos, não por causa do personagem, por causa da correria. Caramba. Sabe? Então, assim, é pauleira. E aí vai pra casa, e chegava em casa ali 8 e meia. Estuda rapidinho, vambora. No final, eu tava decorando aqui, assim, qual é mesmo? Tá, vambora. Tava decorando na hora. Caramba. Então, assim, eu vi, né? Que legal. Deus capacita, assim, né? Assim, eu superei os limites que eu achava que eu teria. Que legal. Entendeu? Então, acho que fé é isso. Legal. Tive medo, tive insegurança, fiquei ansioso, mas no final eu olho com a sensação de dever cumprido. O pessoal falou, pô, e aí, qual é a sensação? Primeira sensação, dever cumprido. Legal. Sabe, aliviado, que eu consegui entregar, né? Porque eu não achei assim, às vezes eu achei assim, falei assim, nossa, isso não vai dar certo. Não tem como, mano. Os caras estão aqui me acelerando de uma forma, eu tô tendo, às vezes eu gravava uma cena de romance, aí no meio do dia eu gravava uma cena de choro, e no final, sei lá, uma cena de riso. Uma cena com a galera ali meus amigos amigos do Michel na boca. Então eu ia em emoção, tava aqui no choro, daqui a pouco, almoçava, daqui a pouco tava aqui. Eu falava, sabe? Então, uma loucura, entendeu? Então, assim, mas deu tudo certo, assim. Então, sensação de dever cumprido e óbvio, hoje em dia, eu olho, a gente fica com aquela saudadezinha, uma saudade boa, né, da galera, enfim. Mas tem muita gente aí que eu já tô reencontrando de novo, né? Enfim. O Caio tá voltando lá, os estúdios já voltou, enfim, isso vai para um próximo assunto, para um outro episódio, quem sabe um dia, é um outro momento. Mas, cara, foi muito legal falar contigo, entender tua história. Acho que para encerrar, eu queria saber que você me falou aqui que você tinha alguns irmãos, então eu queria entender da tua família. Você e mais quantos que você falou? São 4 filhos. Caramba. Eu sou mais velho. E aí, imagina, né? O ator. Aí de baixo vem a minha irmã medicina. Meu outro irmão medicina na FRJ. Sério? A outra direito na PUC. Aí o mais velho ali, ó. Então assim, cara, foi uma doideira. Caramba. Sou eu, a minha irmã Milena, né? Minha irmã Milena, que é mesmo pai, mesma mãe. Legal. Depois meu pai se casou de novo, teve o Davi. E minha mãe teve a Michele. Então, você é uma menorzinha, uma pequenininha, mais nova, é isso? Que hoje em dia, estamos em 2025, vai fazer 23. Então já não é mais tão caramba. novinha. Então todo mundo já tá legal. Tá caminhando aí. Que legal, cara. Deu um orgulho lá pra casa, lá pra mãe, né? Que legal. Com certeza. Que legal. Tua mãe foi uma pessoa que, enfim, assim, pelo pouco que a gente conversou aqui e tal, né, cara, que enfim, te ajudou e tal. Você até falou que ela não conseguiu ver direito as cenas ali tuas, né? Deu uma ali, ficava com o coraçãozinho apertado, tadinho. E eu do lado dela no sofá, mãe, tá tudo bem. Mas imagina. Bota na parte legal. Bota na parte boa aí, dizer que... Mãe não quer ver o filho assim, né? Sofrendo, né? Imagina. Pô, que legal, cara. Foi muito legal. Raiva da Fernanda, minha mãe. Tadinho.
Você tava se esforçando. É mesmo. Pô, Muito bom, muito bom. cara, foi muito legal, assim. Eu queria muito te agradecer, assim, saber que, assim, cara, tem papéis, né, que são virada, né? Tem papel que às vezes é virada, como você falou, primeiro, serviu para poder abrir outras portas. E tem outros que servem para outros tipos de gatilho, né? Mas eu tenho certeza que o Michel serviu para você, cara, pra te colocar num outro lugar, assim. Pra gente enxergar num outro lugar, assim. Hoje eu olho pra você, né, cara? Quando você me falou a sua idade, difícil, não precisa nem falar, mas então fica à vontade, mas eu falei, cara, você já tem isso? Eu falei, caramba, tomei até um susto, né? O rostinho tá conservado. Tá bom, né? Tá valendo a pena o investimento, hein, cara? Legal. Mas te colocou numa prateleira que realmente você foi nesse lugar, você quebrou a barreira, você passou do limite ali. E foi muito legal ver essa tua entrega, esse lugar que você se colocou. E pode ter certeza, cara, que teu talento a gente vai continuar vendo, vai continuar ajudando a contar histórias e a impactar a vida de pessoas, viu? Sim. Você tá no caminho certo. Não, eu que agradeço aí vocês. Não conheci a Débora hoje aqui. Foi um prazer. O Alan já tinha visto ali. Algumas vezes ali. Ideia, sempre na correria, eu na minha e você na sua. Exatamente. Mas muito feliz por trocar essa ideia aqui, contar um pouquinho da minha história, enfim. Que legal. Acho que a gente sempre acaba inspirando alguém, né? E quando eu era mais novo, eu tinha isso, assim, eu era um garoto muito empolgado. E eu acho que eu via um filme de astronauta, queria ser astronauta. Eu via um filme do cara que era bombeiro. Então acho que isso já era um pouquinho do ator ali, né? Quero interpretar várias coisas, quero ser várias coisas. Então eu sempre fui muito empolgado, muito empolgado. Então eu acho que inspirar os outros é o que alguém fez por mim lá atrás. Então eu acho que isso é muito legal. Isso aí. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção, e eu ouvi essa semana, acho que foi até o Joel J que falou isso, ele falou algo interessante, ele falou assim, se o teu plano cabe numa planilha de Excel, então ele não tem espaço para Deus. Então eu acho muito legal isso que você viveu como Micael, porque você foi além da tua estrutura, da tua força, mas é como você falou, que a pessoa que foi interpretar esse papel consiga entregar isso, né? E eu acredito que quando é algo que vai muito além do nosso limite, vai muito além do que a gente acredita que a gente é capaz, cara, sai um pouco da gente e entra a mão de Deus, sabe? E eu quero te falar aqui hoje que você continue, Caio, porque você tá vivendo o teu propósito. No final, toda a criação, ela só foi criada com um único propósito. A gente ouve muito se falar de propósito hoje em dia. Sim. E a verdade é que quando Deus idealizou e criou o universo, ele fez toda a criação com um único propósito, dar glória a Deus. E quando a gente faz aquilo que a gente está... aquilo que é o nosso propósito, quando a gente está dentro desse propósito de Deus para nossa vida, isso é o resultado. Sim. É que Deus é glorificado. Então, assim... Tudo isso que você recebe de pessoas falando, sabe? Que, poxa, isso evitou que uma pessoa fizesse uma besteira da qual ela não teria caminho de volta. Sabe, quando todas essas pessoas são impactadas, você pode ter certeza que isso é você vivendo o seu propósito. Então eu quero te falar que você continue, porque Deus tem um plano bom pra tua vida. Deus tem um futuro feliz pra você. Ele idealizou a tua vida antes de você existir. Então você não tá aqui por acaso, você tá aqui porque você foi criado de uma forma assombrosa, de uma forma maravilhosa. Você fala, né? Seja autêntico, os outros já existem. Não existe outro Caio. Você não é uma pessoa assim substituível. Talvez a gente pode ser substituído em alguma coisa que a gente faz, função, mas ninguém, né? Exato, mas ninguém pode se substituir quem você é. A sua assinatura é sua, né? Exato, Deus só criou um Caio Vegatti, é você, e ele tem uma história boa pra tua vida, ele tem pensamentos bons acerca do teu futuro, e ele quer te abençoar, ele quer caminhar com você, ele quer fazer coisas muito maiores através da tua vida. Na verdade, isso que eu tô falando não sou eu que tô falando, porque Deus já havia falado, e ele deixa isso na palavra dele, em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Esse é o plano que Deus tem para você. Deus tem um plano bom para a tua vida, de te fazer prosperar, de te dar um futuro. Esse futuro que você falou, eu não quero olhar para trás e pensar, pô, eu não tô com a pessoa que eu queria estar, eu não tô no caminho. Cara, Deus quer te dar exatamente esse plano. Só com um pequeno adendo, que ele faz tudo, como diz aqui. A gente tá... Deixa fluir.
Aquele que é capaz, aqui é Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aquilo que você pensou, aquilo que você idealizou, aquilo que você planeja para a tua vida, cara, coloca na mão de Deus, porque Ele vai fazer infinitamente mais. Ele faz infinitamente mais. Tudo aquilo que a gente planeja pra gente, a gente coloca na mão dele e aí explode. Aí vai Aí muito já além era. do que a gente quer ou imagina. Pô, que legal, hein? Ó, eu não tenho mais o que falar, ela já falou, tá falado. E o dia que for casar, manda um convite pra ela aí. Que ela... Casamentos! Aí, ó. Cara, hoje tivemos 2 donos do pedaço aqui, o Caio e a dona. A Débora, o episódio foi papum. Gostei, hein? É bom porque eu tinha gravado um no R7, né? E o pessoal ficou querendo mais, querendo ouvir mais, que aquele foi curtinho, né? A gente aqui conseguiu falar bastante, assim, né? Que legal, que legal. Pessoal, estamos encerrando mais um. Obrigado, viu, Caio? De novo, obrigado, pessoal. Até a próxima. Lembrando, combo, curta, compartilha, coloca lá nas tuas redes, ajuda a gente no YouTube, Caio. segue o canal, segue o Caio. Você já sabe o que tem que fazer, que tá todo mundo ligado aí, fica mandando mensagem pra gente, você já sabe lá que você já tem lá todas as dicas, tá bom? Acho que é isso, né? É isso, obrigada, Caio. A gente agradece a Deus por esse momento, por ter estado aqui com você. Foi um prazer te receber. E vocês todos que estiveram aí acompanhando, muito obrigada. Todas as mensagens carinhosas também que a gente recebe. Deus abençoe cada um de vocês. E caso você também queira criar teu conteúdo, fazer teu podcast, profissionalizar tuas redes, profissionalizar tua empresa, cara, comunicação, né, Alan? Exato. A Brooklyn tá aqui pra te ajudar nesse lugar. Se você precisa ter uma... Você tá lá, o que eu faço? Gente, se você não tá online, você não existe, hein? Pensa nisso. Quem não é visto não é lembrado. Então tira tuas ideias do papel, vem aqui, porque a Brooklyn tem Marilena, nossa dupla maravilhosa, que tá preparada para receber você, preparada para tirar teus planos e projetos do papel e jogar aí pro mundo. E dá o papo. Dá o papo. É isso. Galera, Valeu. muito obrigada obrigado, e gente. tchau, tchau. Valeu, galera. Foi um prazer.